Seu amor é para sempre. Quem é meu próximo? É incrível que num momento como esse, numa época como essa, a gente ainda possa se perguntar: quem é o meu próximo? Talvez você, no ímpeto de responder aquelas pessoas que estão perto de mim, a minha família, meu filho, meu vizinho, quem é o meu próximo? Eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Essa foi a revelação de Deus para a semana, a palavra de Deus para essa semana. E eu confesso para vocês que a palavra que traduz esse sentimento, esse envolvimento com o próximo, é uma palavra que tem sido muito mencionada. E eu tenho certeza que todos conhecem, que é empatia. E a palavra de hoje começa assim, lendo alguns comentários. Um pastor muito querido, meu, conhecido de longa data, tinha escrito para nós que um exemplo de empatia, ninguém viveu melhor a empatia do que Jesus. Sempre Ele, o nosso Redentor. Mas é claro, Jesus se envolvia por amor. Ele se envolvia para ouvir, ele se envolvia para curar, ele se envolvia para operar os seus milagres, ele se envolvia para captar aquilo que a multidão precisava. E em conexão direta com o Pai. E da onde nos perdemos dessa identidade de filhos com as pessoas? É o que eu me perguntei nessa semana. Sabe? Talvez por causa de isolamento, não estou falando do isolamento desse tempo. Talvez por causa do egoísmo, talvez pela correria, talvez para garantirmos a nossa sobrevivência. Parar com o outro, se envolver com o outro, isso dá muito trabalho. E depois a gente nem sabe até que ponto que a outra pessoa vai grudar, e aí eu já tenho muito compromisso. Não é assim. Pois é, mas está na Bíblia, está na palavra, que o amor se esfriaria. Porque a empatia gera essa compaixão. A empatia abre porta para bondade, para benignidade, para compaixão. Eu confesso para vocês que não tem essa palavra empatia na Bíblia, mas o Senhor é o reflexo de quem viveu isso como ninguém. E mais, deixou esse exemplo para nós. Eu diria mais, Ele pediu que reproduzíssemos isso na vida do próximo, ou para com o próximo. E tem uma palavra que traduz muito como isso tudo aconteceu naquele meio para o mestre. Ele é arguído por um mestre da lei. Então ele era um estudioso da lei, ele sabia tudo sobre os mandamentos, tudo sobre a palavra. E ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus. O mestre sabe muito bem a lei. Como você a interpreta? Ele disse: ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua paixão, toda a fé, toda a inteligência, todas as forças, e ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus disse para ele: boa resposta. Faça isso e viverá. Pronto. Somente o primeiro dos 10. Querendo fugir da resposta, ele então perguntou: como saber quem é o meu próximo? E aí Jesus respondeu com uma história. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado.
Em seguida, surgiu um religioso, um levita, mas ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu compaixão dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava, levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando eu voltar. O que você acha? Qual dos 3 é próximo do homem atacado pelos ladrões? E aí o mestre respondeu, o mestre da época, não o mestre Jesus. Aquele que tratou-o com bondade, respondeu o líder religioso. E Jesus então concluiu: faça a mesma coisa. Quem é então o nosso próximo? É engraçado que Jesus falava por meio de parábolas, não é? E Jesus conta essa, e depois nós vamos falar um pouquinho de uma outra em que uma pessoa muito próxima agiu de uma forma completamente diferente. Às vezes a gente espera das pessoas próximas um comprometimento com a gente, um comprometimento, uma resposta ao envolvimento. E às vezes não temos isso, não é? O que acontece nessa parábola, que eu acredito que todos conheçam, é que um homem, depois de ser assaltado, passa por ele um sacerdote. Um sacerdote é um religioso, era um líder na sinagoga. Mas ele só olha e passa. E depois passa por ele, por esse homem que estava espancado, um levita. Mas o levita também vai para o outro lado, não para com esse homem. E depois, um levita é um adorador. A casa de Levi cuidava de todas as coisas do templo do Senhor. E depois vem um terceiro, que era um samaritano. Havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, os judeus de Jerusalém, eram um povo com uma etnia que não tinha mistura. E o povo de Samaria não. Então havia uma certa divergência da forma de adorar, até da forma como um olhava para o outro. Havia um preconceito. Assim como a Bíblia, a mensagem fala na nossa linguagem, eu vou falar na nossa. Havia preconceito. E Jesus sabia. E foi por isso que ele citou que esse homem que parou com aquele homem que tinha sido roubado era um bom samaritano. E essa é a parábola do bom samaritano. Bom. O Senhor chama ele de bom porque ele parou. E nessa tradução, conta desse jeito, aplica os primeiros socorros, mas ele usa aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Ele carregava junto com ele vinho, e ele carregava também um óleo, e ele aplica na ferida, ele limpa, ele cuida. E aí, o homem diz, certamente ele era o mais próximo. O próximo é aquele que exige que você pare. É aquele que exige que você se permita gastar-se de amor. E é engraçado o reino de Deus, porque quando o Senhor te dá um dom, esse dom vai se fortalecendo, vai sendo aprimorado à medida que você gasta. Ah, mas eu quero um dom porque eu quero ter um envolvimento incrível com o Senhor. Se não for usado para os outros, não precisa. Você precisa para deixar-se gastar de amor. Ide, ele disse, pregai o evangelho a todos. Ide, pregai a mensagem da cruz para todos.
você pregar a mensagem da cruz, exige que você pare. E quando você é enviado e vai, é porque você aceita um chamado de olhar o próximo e parar com ele. Empatia é você se colocar no lugar do outro, sentindo aquilo que ele está sentindo naquele momento. E eu sempre traduzi isso como compaixão, até descobrir que ela é uma espécie de compaixão. A empatia, você pode falar sobre ela tem, né, ela é um termo que a mídia tem usado muito. Mas eu creio, queridos, que para a gente exercer esta compaixão, nós precisamos de um ingrediente que o amado coloca no nosso coração. Não é por caridade, não é entregar e fazer, não é atitude de dar uma esmola e pronto, acabou, estou ajudando. Não é atitude de simplesmente doar e não é atitude de se permitir gastar de amor, como Jesus fazia. Ah, mas eu acredito que isso é muito difícil, eu também. Por isso, o amado disse que voltaria para o Pai em vitória, e voltou em vitória, porque ele morreu e ressuscitou. Mas ele disse que não nos deixaria sozinhos, que nos daria o Espírito Santo. Ele sabia. Sem o Espírito Santo eu não conseguiria produzir esse amor, essa compaixão, ter esse olhar sobre o meu próximo. Se você perguntar, você tem? Eu sei o que eu devo fazer, mas nem sempre eu fiz. Eu também ainda estou em obra. O Senhor tem aperfeiçoado isso em mim. E eu confesso que no início não era difícil. Quando eu comecei a ver como lidar com as pessoas era delicado, eu coloquei a minha humanidade na frente disso tudo. E aí eu tive vontade de deixar. Porque isso parece complicado. E é. Porque tudo que você faz no teu braço, na tua força, é mais difícil. Mas quando você fala, ó Senhor, olha só. Usa. Coloque em mim essa compaixão. Me mostra como fazer, de que forma fazer. Guiada pelo teu Espírito Santo, não pela força do meu braço. E você sai com essa direção e você faz. É incrível que o samaritano que Jesus chamou de bom na história não tinha nenhum conhecimento da lei e dos profetas, ou pelo menos, me perdoem, tinha algum, certamente, porque eles tinham um lugar de adoração em Samaria, mas não se comparava com o mestre, não se comparava com o do levita, não se comparava com o sacerdote, mas ele fez o que era para ser feito. O evangelho é feito com ação, queridos. E essa ação, escolher a bênção, escolher a parte do amor, escolher não revidar, escolher fazer sem pensar em ganhar, fazer sem pensar em ter em troca, sem pensar no que você pode ganhar com isso, ou sem pensar no que você vai perder. Essa é a pregação do reino. Esse é o exemplo do amado. Eu acho que o Senhor se deu tanto, se deu tanto, se deu tanto. Ele fez tanto por todo mundo o tempo que ele esteve aqui. Ele foi tão pronto em fazer o desejo do Pai que ele cumpriu rápido a tarefa e chegou ao ponto máximo da expressão máxima de amor, que é dar a vida pelo resgate da minha vida. Que é dar a vida por mim, sabendo que eu não merecia, conhecendo a minha índole, graça. E o que eu queria dizer para vocês é que o próximo hoje em dia, seja ele o seu vizinho ou as pessoas perto de você, pode ser um irmão seu. Hoje o Senhor deseja ressuscitar nos nossos corações um amor que foi diminuído, que se esfriou,
talvez até pela correria do dia a dia. Eu não tenho tempo. Eu não tenho oportunidade. Eu não tenho nada para dar. O dia que eu tiver, eu dou. Ninguém nunca não tem nada para dar. Sempre alguém tem alguma coisa para dar. E esse dar é tão abençoadamente multiplicado por Deus. Mas o Senhor também contou uma outra parábola. E nessa outra parábola que vocês conhecem, eu não vou ler o texto, que é a parábola do filho pródigo. A gente sempre se concentra, e é para concentrar mesmo, na volta do filho. O filho mais novo que pede a herança, vocês conhecem essa história, ele pede a herança e vai viver a vida de uma forma insoluta, só pensando em si mesmo. Pensando nos prazeres, pensando nas coisas boas. Ele larga a casa do pai. E não tem vida longe da casa do pai. Não tem prazer num mundo que se equipare a estar perto do pai. Eu sei que tem muita coisa boa. Talvez pratos, amigos, acontecimentos sociais, vida noturna. Mas se você tem que deixar o pai, você já sai fadado a perder a tua herança. Mas ele volta, porque eu não quero falar disso. Quando ele volta, quando ele cai em si e ele volta, o pai faz uma festa. Ele faz uma festa, ele comemora, ele abraça o filho. E o filho fala, peraí, eu nem encontrei com o senhor ainda. Deixa eu falar, não precisa nem me chamar de filho. É só o senhor me tratar como o senhor trata um servo, que para mim tá bom. Eu pequei contra Deus e contra o Senhor, ou seja, eu fiz errado. Para quem não gosta da palavra pecado, eu errei. Saber admitir, eu errei, mas eu vou voltar. A marca do verdadeiro discípulo não é aquele que não erra. Certamente nós vamos errar, mas é aquele que, quando é confrontado com isso, ele volta atrás e pega o caminho de volta para a casa do pai. E aí o pai faz aquela festa, eu creio que vocês conhecem, coloca um anel no dedo, fala para o servo, providencia a roupa boa para ele. Mas acontece que o irmão mais velho, que nunca tinha deixado o pai, quando ele chega do campo e vê uma festa, ele fala, o que significa isso? E aí, você diz, você não está sabendo? O seu irmão voltou. O seu irmão voltou e olha só, seu pai fez uma festa para ele. Não, mas isso não é certo. Eu estou aqui o tempo todo, ele viveu de uma forma dissoluta, ele gastou tudo e ele vem voltar agora. Quantas vezes nós temos essa atitude, que é o oposto da empatia que Jesus propôs? Quantas vezes dentro do nosso lar, às vezes os nossos filhos ou entre irmãos, há disputa, há inveja, quando na verdade aquele filho, o filho mais velho que não deixou o pai, ficou, mas ele nunca esteve. Ele representa parte das pessoas que pensam que conhecem Jesus, até conhecem, mas não se envolvem. Ele disse, eu nunca fiz, eu estou aqui o tempo todo, eu nunca te deixei, o senhor nunca fez uma festa para mim. E o pai vira para ele e diz, filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu, estava na mesa. Se você quisesse o novilho, eu faria. Essa atitude do irmão mais velho pelo irmão mais novo é a ausência de empatia, é a ausência de compaixão. Quem é o próximo? Quem é o mais próximo? O mais próximo de você é aquele que você tem a oportunidade de ver, sentir o que ele sente e parar com ele. Se permita gastar numa oração, numa palavra, no alimento, seja uma ajuda financeira, ou talvez orando por ele. Às vezes os valores que a gente tem, os valores humanos, nos fazem perder oportunidades únicas de dar para os outros aquilo que Deus nos deu. Não precisa ser uma coisa muito grande. Só precisa ser alguma coisa que você tem que brota daqui. A empatia,
abre é a chave que vai abrir as portas para que você possa usar de toda bondade, para que você possa se mover em compaixão, que é verdadeiramente o amor de Deus em ação na sua vida. Bondade. E por muita coincidência, tudo isso faz parte de um fruto que o Espírito Santo quer produzir em mim e em você. Ele sabe que a minha natureza não produziria isso. Talvez um olhar, poxa, eu tenho pena. Talvez um olhar até não maldoso, mas não de envolvimento. Toda vez que você se permitir gastar de amor por alguém, todas as vezes, isso pode ser numa intercessão, numa ajuda direta ou indireta, eu tenho certeza que você vai receber 100 vezes mais aqui na terra e no céu, a vida eterna. Eu desejo que você se mova nesse tempo em íntima compaixão. Em nome de Jesus, amém? Sabe por quê? Porque Ele é bom. E Ele conseguiu achar graça em mim. E me resgatou. E tem tido muita paciência para que meu caráter seja aprimorado nele. Não por força, não por violência, não por moral, não por religião, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele é digno, Ele é bom, Ele é bom. Te dar por tudo que tu és, você me libertou. Obrigada, Jesus. E me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Cante isso pra Ele, tu és bom, tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Teu amor dura pra sempre. Diz, teu amor, Jesus, Teu amor dura para sempre. dura Obrigada pelo teu amor, pra Jesus. sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Teu amor Obrigada, Senhor. dura pra sempre. Obrigada, Senhor. Teu amor dura pra sempre, pois tu és bom, Todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Espírito Santo, por não desistir de produzir em nós essa seiva